Seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso plano de leitura bíblica Toda a Bíblia. Eu sou Gabriel, essa é a Paula. Nós vamos estar com vocês durante alguns minutos. Hoje vamos tratar aí, dentro do nosso panorama, do livro de Gênesis, capítulo 6 a 11. Antes de começar, eu gostaria que você colocasse o seu like. Assim que você terminar de assistir, faça um comentário e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de assinar o sininho, ativar o sininho para receber nossas notificações no seu YouTube. Nós temos ali também um perfil do Instagram, @comunidade discipuladora oficial, e no perfil desse Instagram você vai encontrar o Linktree com todos os links para dúvidas, sugestões, pedidos de oração e também até para adquirir o nosso material, vamos dizer assim, material didático. Nós temos aqui um planner que estamos aí vendendo por um valor simbólico de R$30. Ele contém aí um calendário com todas as leituras diárias, a marcação das aulas que saem aos domingos, e toda quinta também está marcado aqui, que vocês vão ter a live de dúvidas, que podem ser mandadas pelo formulário que está no link também, e com espaço para anotação para cada aula, certo? Então, é muito interessante. Vocês podem adquirir, sabendo inclusive que os lucros desse planner vão ser revertidos para a obra da igreja, certo? Que na verdade não é nossa, é do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou passar logo para a Paula começar a nossa aula aí. Esse projeto Toda a Bíblia, né, é um projeto de leitura da Bíblia e estudo e ensino da palavra. E o nosso objetivo é trazer uma leitura que as pessoas possam acompanhar de segunda a sábado. A gente deixa o domingo livre para que as pessoas possam ir adorar o Senhor, assistir às aulas, colocar a leitura em dia. E a gente colocou também uma leitura mais pausada, mais assim, para a pessoa avançar aos poucos mesmo, porque a gente sabe que mais do que ler em quantidade só por ler, o mais importante é meditar na palavra de Deus, né? E a gente sabe também que tem uma dificuldade, a gente até tratou isso na aula 1, né, de introdução à leitura da Bíblia, né, como você pode estudar a Bíblia. As dificuldades que a gente tem, né, de lidar com um texto que foi escrito há tantos anos, né, tantos mil anos atrás. Toda a Bíblia ela foi escrita ao decorrer de 1.500 anos, e o livro de Gênesis acho que já tem quase 3.500 anos que foi escrito, né, para uma cultura determinada, um povo determinado. Então, considerando todas essas dificuldades, né, de interpretação e tudo mais, a gente fez uma orientação de quais as versões, né, de tradução que a gente recomenda, né, e por quê. Vocês podem consultar na live de dúvidas 1. As lives de dúvidas estão gravadas no Instagram, e as aulas 1 e 2 estão também no YouTube. E a gente tem feito, no fim de semana, né, no domingo, libera uma aula tipo panorama mesmo, porque não dá pra gente aprofundar tanto assim como gostaria, porque senão acho que esse plano de leitura iria durar quanto tempo? Sei lá, a vida inteira, talvez. E o nosso objetivo é que a gente consiga cobrir toda a Bíblia em cerca de 3 anos, né? Esse plano que ele falou, a gente fez um planejamento de todo o Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a aula de hoje, a gente vai tratar do panorama dos capítulos de Gênesis de 6 a 11, né? A primeira aula foi de 1 a 5. E esse capítulo de 6 a 11. A gente viu na aula passada, né, a genealogia de Adão, passando por Sete, né, a descendência, até Noé. E agora, no capítulo 6, a descrição de como foi construída a arca, né, como Deus anunciou o juízo dele por meio do dilúvio. Anunciou que ia fazer que ia destruir toda a criação, né, todo mundo, a Noé, e determinou que Noé construísse a arca. Isso no capítulo 6. No capítulo 7 é o relato de como foi a entrada na arca, tanto de Noé e sua família, quanto dos animais que Deus selecionou, né? No capítulo 8 tem a saída da arca. No capítulo 9, após essa saída, é o pacto que Deus faz com Noé, né? A primeira vez que cita-se o nome de aliança.
E em Gênesis 10, 11, nós temos a dispersão das nações, né? Porque a partir da família de Noé foram criadas todas as nações do mundo, e aí mostra como foi que essas nações se espalharam e povoaram toda a terra. Né? Como a gente viu no final do capítulo 5, os descendentes de Caim, né? A civilização do mundo estava muito adiantada no sentido de manufatura, artes, a civilização como um todo, né? Mas proliferou muito a violência, né? E as violações da lei do matrimônio, as violações da lei de Deus. No capítulo 6, há a citação de que essa violência, digamos assim, a multiplicação da iniquidade ocorreu muito em decorrência da mistura que houve entre os filhos de Deus, tomaram para si as filhas dos homens, né? Esse termo, os filhos de Deus, costuma-se ter 3 interpretações para o que seriam esses filhos de Deus, né? A interpretação que se tinha judaica da época tradicional, né, judaica, era de que seriam anjos, né? Só que anjos caídos. Mas isso contradiz algumas outras passagens bíblicas, porque em nenhum momento a Bíblia se refere a filhos de Deus como demônios, porque anjos caídos na verdade são demônios. E também contradiz o que Jesus falou, que os anjos são assexuados, né? Que eles não se casam nem se dão em casamento. A quantidade de anjos criados por Deus sempre foi a mesma, seja aqueles que caíram ou não, eles não se reproduzem, né? E tem uma interpretação que é o que a gente vai adotar aqui, dizendo para vocês que tem sido a interpretação, digamos, cristã clássica, né? Que foi aceita pelo Santo Agostinho, foi Lutero, Calvino, eles também concordam com essa interpretação de que os filhos de Deus se referem à descendência de Sete, ou setitas, né? A descendência piedosa. E que tomaram para si as filhas dos homens, que é a descendência, os caimitas, né? A descendência de Caim, a descendência ímpia. E com isso, deixar claro o quanto Deus já não recomenda, né, a questão do julgo desigual, casamento misto, né? Porque se tinha uma descendência que, como a gente viu, Sete, depois de Sete que gerou Enos, e a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então eles era uma descendência piedosa, né? Uma descendência que buscava o nome de Deus. E a gente viu também nos outros capítulos primeiros que a descendência de Caim era a descendência que voltada para glorificar o próprio homem, né? Eles eram violentos. Lameque, não o Lameque da descendência de Sete, mas o Lameque da descendência de Caim, ele foi o primeiro bígamo da história, né? Então, mostrando a distinção, né, dentre essas duas, de posicionamento dessas pessoas diante do seu Criador, né? A busca por glorificar a Deus e servir a Deus e da linhagem de Sete em contraposição com a linhagem de Caim. E quando você mistura, né, digamos assim, acaba que você acaba sendo influenciado a cultuar os outros ídolos, né? No caso até o próprio ser humano, né, se coloca como no lugar de Deus, né? Então, diante dessa depravação que se observou na Terra, Deus declarou esse juízo, né, que ia destruir toda a Terra por meio de um dilúvio, né? E isso predisse, né, o juízo que a gente sabe que vai vir, né, com a segunda vinda de Cristo, né? Inclusive, em Mateus 24, no capítulo 24 de Mateus, versículos 36 a 39, Jesus faz referência ao dilúvio, ou seja, mostrando mais uma vez que Gênesis se trata de relatos de fatos históricos, né? Ele não se refere ao dilúvio como uma alegoria, né? Ele se refere ao dilúvio, a Noé, como personagem histórico real. E ele fala, em Mateus 24, se referindo aos sinais dos fins do tempo, né? Ensinando seus discípulos a discernirem os sinais dos fins dos tempos. Ele fala, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, né? Quando será o fim do tempo. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, existem os sinais, né? Deus deu sinal para Noé. Noé passou aquele tempo todo pregando, né, o arrependimento e construindo a arca, né, prenunciando o juízo de Deus que estava por vir. Da mesma forma, existem os sinais hoje estão claros, mas o dia certo ninguém sabe, né? Até que virá, né? Então, esse prefigura o dia do Senhor, né? Que a gente está tratando em Apocalipse, né? Na nossa série de mensagens que a gente tem tido nos nossos cultos de domingo. Tem tido uma pregação expositiva, né? Ponto por ponto do livro de Apocalipse, e aí você pode acompanhar e compreender melhor a revelação de Deus, né? A respeito dos últimos dias. Que a gente sabe que, da mesma forma como o mundo se acabou em água, com o dilúvio, a segunda vinda, a destruição dos ímpios, será por meio do fogo, né? Na segunda carta de Pedro, ele fala, tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Né? Que muita gente se pergunta, né? Por que demora tanto a vir, já que Jesus prometeu que voltaria? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ou seja, referindo ao dilúvio novamente. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, a gente já sabe como será, né, a destruição desse mundo. Desse mundo que temos hoje, né? Onde a iniquidade também tem se multiplicado, apesar do dilúvio. O dilúvio como julgamento. É isso. Quer dizer, o dilúvio, ele foi primeiramente um julgamento diante da maldade do ser humano. Isso está lá no capítulo 6, né, que a gente está tratando aqui, que é o capítulo que precede aí a construção da arca, o dilúvio como um todo. E a gente pode perceber que assim, as pessoas não levaram a sério, tiveram tempo de se arrepender e não levaram a sério. E o juízo chegou repentinamente. Né? E aí, como a Paula bem falou, da mesma forma será a volta de Cristo. E a gente pode perceber, então, que a Bíblia, desde Gênesis, trata do Evangelho, porque ele fala de pecado, né, de criação, da queda, da redenção de Cristo e da consumação. E a consumação inclui não só a salvação daqueles que creem, mas também o juízo sobre aqueles que insistem em permanecer em seus delitos e pecados. E aí a gente vê que o início do capítulo começa assim, que tudo que o homem fazia era mal, né? Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E isso também está implícito aí, a corrupção que o pecado do ser humano trouxe para a natureza, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. E a única exceção ali era Noé. E aí a gente vê a graça de Deus atuando aqui, porque diz assim, que Noé achou graça diante do Senhor, era um homem justo e íntegro em sua geração. Provavelmente Noé recebeu de antepassados essa questão de ser íntegro, porque enquanto Noé era vivo, o neto de Adão, que foi Enos, né, também era vivo. E se fala que com Enos foi que se começou a invocar o nome do Senhor. Noé também alcançou ali um antepassado dele chamado Enoque, que andou com Deus. Já Noé alcançou Enoque também? Não? Bom, então Noé não alcançou Enoque. Porque Enoque foi trasladado antes, né? Todo mundo vivia 900 anos ao redor disso, e Enoque viveu menos de 300, 350, eu acho. 350? Enoque viveu. 365. Então retiro o que eu disse de Enoque. Mas, assim, os descendentes de Enoque provavelmente receberam de Enoque esse costume de se dedicar ao Senhor e ser uma pessoa justa e íntegra. E aí Noé também foi ali. Mas a gente percebe que Noé era o único na geração dele que agiu assim. E aí, como a Paula bem falou, a questão da mistura, né? Mas assim como Enoque,
como a gente viu em Gênesis 4, 5, ou não, é Gênesis 5, disse que Enoque andava com Deus, né? Andava com Deus. E a mesma coisa fala de Noé, que Noé andava com Deus. E 4 vezes no capítulo 6 e capítulo 7 você percebe a expressão de que ele fez consoante tudo o que Deus lhe ordenara. É interessante que Noé foi obediente ao Senhor, né? Isso exigiu, a construção da arca exigiu muito esforço, recursos e tempo da parte de Noé. Há relatos de mitologia babilônica que são um pouco paralelos ao dilúvio, mas não são críveis, porque fala, por exemplo, que a arca teria sido feita em 7 dias, né? Que a arca era um cubo de 50 metros por 50 por 50, que também isso não flutua. E o relato bíblico é diferente. O relato bíblico ele é verossímil, ele mostra coisas que de fato fazem sentido. E aí, quando o Senhor diz assim, serão os dias do homem 120 anos, há quem entenda que é porque depois de muito tempo, após o dilúvio, a idade do homem foi reduzindo. Eu acho que isso pode ser, mas é um pouco fraco. O que me parece, e que parece a muitos teólogos também, é de que 120 anos foi o tempo que Deus deu para que as pessoas se arrependessem antes do dilúvio. Foi o tempo que Noé ficou ali construindo a arca, preparando-se para aquele juízo que viria do Senhor e a salvação que viria para ele e os seus familiares. E aí a gente vê que a graça e a misericórdia do Senhor precedeu o julgamento, como sempre precede em toda a história da humanidade, em toda a Bíblia e ainda hoje, porque o povo foi avisado por Noé. Na segunda carta de Pedro, ele disse que Noé era o pregador da justiça. 2 Pedro 2,5 está dizendo isso. Ou seja, imagine que Noé estava construindo a arca e pregou a justiça do Senhor, porque ele era íntegro, ele andava com Deus. Alguém que estava cheio, né, do Senhor no seu coração, ele só podia falar do Senhor mesmo. E mesmo assim, aquela geração corrompida não se arrependeu e foram salvos somente Noé e seus filhos. E pelo fato de ter sido salvo Noé e seus filhos, isso revela mais uma coisa. Sempre Deus, quando vai aplicar o seu juízo, ele acaba ali preservando um remanescente. Isso é fruto da sua misericórdia e também a fidelidade dele com o cumprimento da aliança e da promessa de redenção que ele fez. Gênesis 3. Né? Gênesis 3,15, no proto-evangelho, que fala que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E aí por isso é importante vocês perceberem que as genealogias estão sempre acontecendo e uma sempre vinculada à outra. A genealogia de Adão até Noé, né? De Noé ali até Abraão, de Abraão até os patriarcas do povo de Israel, né? E ali até Davi, que Deus também renova uma aliança com Davi, e de Davi até Cristo. Ou seja, ele mostrando desde o início que aquela promessa lá de Gênesis 3 foi cumprida no descendente da mulher, que é Cristo. E aqui, sobre isso do remanescente, ele fala lá em 1 Reis 19, 18, numa situação já com o povo de Israel, onde um rei ímpio governava Israel, e só tinha ali um profeta de Deus que era Elias. E ele fica um pouco assim, desesperado, né, desfalecido, porque havia só profetas de Baal diante dele ali, e o Senhor diz para ele, olha, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus conservou ali o remanescente. E mais na frente, ali em Romanos 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre o povo de Israel, que aparentemente tinha rejeitado o Senhor Jesus, né, quando veio o tempo aí de alcançar os gentios, o povo de Israel rejeitou a Cristo, mas ele diz aqui, olha, ele relembrando a questão de Elias, quando Deus fala que reservou 7.000, e ele diz, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, o Senhor ainda guardou um remanescente do povo de Israel, e dentro da humanidade, a sua igreja é aquele remanescente que ele preservou, né, do juízo que virá. E aí a Paula vai continuar falando sobre a arca aí, né? E essa preservação, né, por meio de Noé, foi feita por meio da arca, né?
E uma coisa que chama atenção é de que Deus não disse, construa aí um barco para você se livrar do dilúvio. Não. Ele deu toda a instrução, né, de como seria a arca, todas as medidas. Tanto que, como o Gabriel já falou, por 2 vezes cita, né, que Noé fez tudo quanto Deus ordenara, da forma como Deus ordenara. Se ele andava com Deus, ele sabia exatamente como era para fazer. Ele fez do jeitinho que Deus determinou. Isso aqui mostra o quê? A providência de Deus na salvação, né? Tipo, ele não nos deixa sem diretriz. O caminho era construir a arca daquele jeito, porque se não fosse com aquelas dimensões, daquela forma, a arca provavelmente não flutuaria, né? Aqui eu vou até recomendar, né, Biel? A gente já assistiu, um DVD do Adalto Lourenço, que fala do livro de Gênesis. E ele mostra matematicamente, assim, faz por experimentos, né, como as dimensões da arca fariam com que ela flutuasse naquelas condições. E aí faz até comparação com outros relatos de outras civilizações, né, que, mostrando que aquela figura, as arcas relatadas de outras culturas, nos mitos, né, são realmente isso, mitos, porque elas não poderiam flutuar. E é interessante que as medidas que Deus criou para a arca foram tão significativas, e ele mandou Noé fazer 3 andares, né? E no fim das contas, Noé ficou ali dentro por 1 ano, aproximadamente, né? E com aqueles animais todos. E aí esse cientista aí, o Adalto Lourenço, que a gente assistiu o DVD, ele fala, olha, a arca devia ficar pelo menos metade dela debaixo da água, por conta... Todo barco tem uma parte, né, que fica debaixo d'água. E por isso devia ser muito frio. E aí até isso Deus pensou, né? Os animais poderiam hibernar, porque era escuro, era fechado e era friozinho. E aí, por isso, consegue aguentar ali 1 ano, né? Outra demonstração da providência de Deus, e que é Ele que providenciou o meio da salvação, né, de preservar o remanescente dele, o povo dele, foi por meio que ele reservou amostras da criação, né, de cada animal, dos animais puros, impuros, 7 pares, 1 par. E a palavra fala que ele diz assim, virão a ti. Deus fala para Noé que os animais virão a ti. E Noé conduz até a arca, mas os animais foram até Noé, né? Aí isso nos fez lembrar, né, em Isaías 40, 26, que fala assim, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas, né? Olhar para a criação de Deus. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Ou seja, por ele ser grande e forte em poder, ele chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma desobedece, né? Então, se ele dá ordem às estrelas, que dirá aos animais, né, que ele criou. Isso aqui mostrando, reiterando a questão dos primeiros versos, né, da Bíblia, né? Da criação de Deus. Deus é soberano sobre a criação dele. Né? E aí a gente lembra Jesus, né? Quando Jesus esteve na terra e ele deu ordem, né, para as águas e para o vento, né, acalmando a tempestade. Como ele era o Senhor, né, do tempo da criação, coisa que só Deus fazia, né? Assim, mais uma demonstração de que Jesus era Deus. E na arca, a provisão de como eles iam se manter durante esse tempo dentro da arca era por meio das plantas, né? Ele diz assim, leve as plantas, leve contigo tudo de alimento, que isso servirá de alimento para você e para os animais que vão estar com você na arca, né? E na saída da arca, quando finalmente Noé percebe que o chão está seco e ele espera a ordem de Deus, né, para sair. Ele não sai antes de que Deus diga, saia, né? Isso você vai falar mais adiante. No final, quando ele sai da arca, que ele faz um sacrifício para o nome do Senhor, louva ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, em agradecimento, né, em reconhecimento, né, da salvação que foi propiciada por Deus. Deus fala, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, né? Exatamente. Então, e é a primeira vez que o termo aliança surge. Isso. Em Gênesis 9. Ou seja, o Senhor, ele, ao longo de toda a Bíblia, a gente vai perceber ali o Senhor fazendo alianças com várias pessoas, né? E a aliança que vige desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que o Senhor prometeu que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, é uma aliança de graça e por meio da fé, né? Não depende de obras, não depende de nada que a gente faça. Noé, ele teve obras, mas por quê? Porque ele andava com Deus, ou seja, as obras dele eram resultado da fé que ele já tinha. E Noé está, inclusive, elencado lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, no Novo Testamento já,
como um dos heróis da fé. E aí diz o seguinte, que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Certo? Então, a gente precisa ressaltar isso de que, ao longo de toda a Bíblia, a salvação é pela graça mediante a fé. A gente pode perceber que existem ali duas alianças principais com o ser humano. A aliança das obras e a aliança da graça. Muita gente pensa que a aliança das obras é tudo que veio antes de Cristo. E não é bem assim. A aliança das obras ela foi feita com Adão, somente, antes da queda. Adão, você tem que obedecer. Você come de tudo, menos daquele fruto que está no centro do jardim. E Adão foi e quebrou essa aliança. E aí o Senhor faz uma nova aliança, a aliança da graça, que começa em Gênesis 3 e tem vários estágios que culminam com a vinda de Cristo. Esses estágios, o Senhor faz alianças com certas pessoas, alianças que tinham um propósito específico, né? Eram temporárias com relação a Noé, com relação a Abraão, a Moisés, Davi, mas também que remetiam a essa aliança mais geral da graça, que culmina com Cristo, que aí Cristo diz que ele traz uma nova aliança. Né? Que é o Cordeiro Morto. Mas ele sendo ali, né, realmente, o Cordeiro Morto desde a fundação do mundo, essa nova aliança, na verdade, é a mesma aliança antiga. Então assim, esses estágios visavam preparar o povo de Deus para a vinda do seu Filho. Então ele faz uma aliança com Noé, dizendo, eu não vou mais destruir o mundo, no meio do dilúvio. Ele faz uma aliança com Abraão, dizendo, olha, eu lhe darei esta terra, e por meio da sua descendência todas as nações serão abençoadas. Ele faz uma aliança com Moisés ali, com o povo de Israel, dizendo que eles deveriam ser santos, dedicar-se ao Senhor, né? E por meio deles o restante do mundo seria alcançado. Ele faz uma aliança com Davi, dizendo que por meio de Davi viria aquele que governaria o mundo inteiro, que é Cristo. E por fim ele revela a sua aliança definitiva em Cristo, que é o próprio Deus encarnado, santo, que morre em nosso lugar, como todas as alianças já prefiguravam na figura do Cordeiro Morto, né? E ressuscita, derrotando a morte, o pecado e o inferno, e trazendo salvação para todo aquele que nele crê, mostrando mais uma vez aí que a aliança é pela graça por meio da fé, a aliança de salvação de Deus. E aí na aliança específica com Noé, o Senhor faz um símbolo, que é o arco-íris. Ele diz, olha, eu vou olhar para o arco-íris, toda vez que chover na terra, eu vou olhar para o arco-íris, e não vou mais destruir a terra por meio da água. Ou seja, olha a longanimidade do Senhor, ele olha para o arco-íris em vez de olhar para os pecados do ser humano, perdoando. Da mesma forma que ele olha para Cristo, aquele que redime nossos pecados, e vê a santidade de Cristo em vez de olhar o nosso pecado. Como ele cobriu a nudez de Adão e Eva lá no início. Né? A nudez representando ali o pecado. Então ele cobriu os pecados e não olha mais para eles. Ele disse em determinado momento, o profeta Zacarias, Jeremias, que ele lançará os pecados do ser humano no mar do esquecimento. Eu acho que é o profeta. Eu pesquiso, depois eu mando aí como um comentário no vídeo. Ele diz que vai lançar os pecados no mar do esquecimento. E aqui a gente vê a importância dessa questão das alianças quando Noé sai da arca. Quando ele entra na arca, o Senhor coloca ali 7 pares dos animais puros. E quando ele sai da arca, ele oferece aí um sacrifício ao Senhor, como aroma agradável, mostrando essa questão do derramamento de sangue. Desde o início, o derramamento de sangue, ele simboliza a questão daí da morte de Cristo, da ressurreição, e o preço do pecado, né, que é um preço de morte, que foi pago por Jesus. E em todas essas alianças da Bíblia, em toda a narrativa bíblica, inclusive aqui no dilúvio, Deus é o personagem principal. Ele é o autor da fé e da história. Vejam quem é que fecha a arca. É o Senhor. Está escrito ali que o Senhor fechou a porta da arca. E o dilúvio durou ali durante 40 dias. A arca ali balançava ali nas águas sem afundar. Foram as águas subindo até cobrirem até o mais alto dos montes, né, exterminando todos os seres que viviam sobre a terra.
E isso aqui é uma amostra aqui de que o dilúvio foi realmente universal, cobrindo toda a terra, porque há quem diga, não, o dilúvio foi local. Ora, se fosse local, a ordem de Deus para Noé não deveria ser construir uma arca, deveria ser, sai daqui e vai para outro lugar. Isso, né? E também a aliança que o Senhor faz de que não destruiria a terra com água, se fosse algo local, bom, o Senhor já destruiu vários locais com água. Vocês lembram da tsunami ali de 2004, onde boa parte da terra foi devastada ali no Oceano Índico, né? Então, se Deus estava prometendo que não iria mais causar um dilúvio local, então Deus descumpriu a promessa. Na verdade, a promessa de Deus é que não vai mais fazer um dilúvio global mesmo, porque o dilúvio foi global. E aí, durante 150 dias, as águas predominaram sobre a terra. E do segundo ao sétimo mês, né, do ano 600 da vida de Noé. E no ano 601, ali Noé desceu da arca, que pousou sobre o monte Ararat, né? E aí, mais uma vez, como foi salientado aí pela Paula, Noé foi obediente, ele esperou o sinal de Deus para deixar a arca. Deus disse, saia da arca, faze sair os animais. E a terra estava seca ali, após aproximadamente um ano. Saindo da arca, né, Deus falou para Noé, sai e faze sair, né, faze sair os animais. E ele deu uma ordem para os animais também, né? Povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Isso foi uma ordem dada para os animais. E eles cumpriram. E logo após, Noé fez o sacrifício, né, que Gabriel já mencionou, né? Pela primeira vez isso foi feito. E aqui, nos comentários que a gente leu a respeito dessa passagem, apesar de ser o primeiro momento, assim, quer dizer, na verdade... Ele levanta um altar, né? Que levanta, assim, um altar, um holocausto, né? Em oferta ao Senhor, né? Mas Abel já tinha feito, né? Só que Abel foi morto e aí, em substituição à linhagem de Abel, veio a linhagem de Sete. E aqui ele fala assim, que apesar de que ser a primeira vez que é colocado isso no relato, há uma, digamos assim, um pressuposto de que isso um pressuposto de que isso era uma prática, né? De uma forma de cultuar a Deus que eles já recebiam, que já entendiam que diante de Deus, diante de um Deus puro e perfeito, eu sou o pecador, né? Eu preciso de alguém que propicie, né? Que pague meus pecados para que Deus desvie a sua ira de mim, né? Ao invés de eu receber a ira de Deus, a ira está simbolizada naquele sacrifício feito, né? Uma outra vida respondeu por mim. E muita gente às vezes se escandaliza, né, quando pensa assim que no Velho Testamento, né, no povo de Deus, existia essa prática, né, de matar animais como sacrifício para Deus, né, entrega para Deus. Mas esse, além de ser um símbolo apontando para Cristo, né, que é o sacrifício último e completo e não precisa mais, por isso que a gente não sacrifica mais, né, porque já houve o sacrifício perfeito, né, do Cordeiro perfeito e puro. Isso também era uma forma de mostrar para o povo, lembrar para o povo que o pecado não é uma coisa boba, não é uma coisa trivial, uma bobagem, um erro, assim, eu tropecei, não. É uma ofensa séria a Deus, é uma ofensa, como diz assim, o salário do pecado é a morte, né? E teria o homem que morrer, mas para podermos ter um relacionamento com Deus, outra pessoa morreu em nosso lugar. Então, no caso, esses sacrifícios de animais eram só uma forma de Deus apontar para Cristo e também para lembrar o povo de que o pecado é sim algo muito sério, né? Para que o povo, senão capaz, a gente esquece muito fácil, né? As coisas assim, especialmente os nossos próprios erros, né? E no momento em que Noé fez isso, ele estava se consagrando a Deus, né? Consagrando toda a vida dele e declarando que ele dependia de Deus, né? Porque quando você faz isso, você está dizendo, olha, eu sei que minhas obras não vão me salvar, né? Eu não sou suficiente. A gente sabe que Deus declarou Noé justo, né? Mas porque ele achou graça diante de Deus. E quando você diz assim, está aqui, Senhor, esse sacrifício para o Senhor, então Noé sabia que ele precisava dessa graça, desse favor de Deus, né, na vida dele. E aqui a gente tem que lembrar de que nós somos salvos do quê? Da ira de Deus, né? Noé, nesse momento que ele fez essa consagração e essa declaração de dependência, ele estava
em agradecimento a Deus pela salvação que ele recebeu, né? Deus anunciou o seu juízo ao mundo, condenou o mundo, né? Ou seja, ele derramou a sua ira sobre o mundo, destruindo por meio da água, né? E Noé, no entanto, foi salvo dessa ira. E a gente sabe, como a gente já mencionou, que essa ira de Deus vai vir sobre o mundo e sobre aqueles que não se arrependerem, né? E quando nós dizemos, nós somos salvos também da ira, né? Por meio da graça, no caso, o sacrifício de Cristo, nós somos salvos de quê? Da ira de Deus. Muitas vezes as pessoas não sabem quando Jesus salva, Jesus salva. Jesus salva de quê? Né? O nome Jesus já o significado é Deus salva, né? O próprio Deus nos salva. Mas ele nos salva de quê? Da própria ira dele, né? A ira que nós merecemos por nossos pecados, porque como foi dito, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, em Isaías 53, 10, 11, fala esclarece para a gente, né, a profecia de Gênesis 3,15, né? Contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo, falando do servo que viria para morrer em nosso lugar, né? Sim. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, assim como os animais eram ofertados, né? Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos, meu servo justo, e levará a iniquidade deles, né? Uma das coisas também que... Um dos motivos pelos quais também os sacrifícios, os holocaustos, né, de animais eram sempre repetidos, é porque isso é esclarecido pelo apóstolo Paulo, né? Isso. Não pode o sangue de animais e bodes ser suficiente, né, para pagar o pecado do homem. Só era necessário o sacrifício do cordeiro puro, imaculado, santo, né? O servo justo. Sim. E aí só ele, sim, foi capaz de levar de uma vez por todas a iniquidade dos homens, né? O dilúvio também mostra como se fosse uma forma de recriação da terra, né? Quando Deus criou Adão e disse, crescei e multiplicai-vos. Ele deu essa ordem a Adão antes de Adão pecar. Então, era a ordem de Deus que ele crescesse e multiplicasse, né? Coabitasse com Eva e tivesse filhos. Da mesma forma, ele falou para Noé e sua descendência, né? Quando Noé entrou na arca com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, né? E ainda deu sobre o homem a soberania sobre todos os animais. Da mesma forma que ele deu para Adão, que ele disse que dominaria, ele continuou dizendo que o homem vai dominar sobre toda a criação, porém, fez uma alteração em relação à lei dos alimentos, né? Na época de Adão, até a época do dilúvio, né, a erva verde servia de alimento tanto para o homem quanto para os animais. E a partir, com a saída de Noé da arca, ele fala, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, não comereis. Ou seja, você pode comer da carne dos animais como alimento, menos com o sangue dela. Então, por quê? Porque o sangue simboliza a vida, né? Isso está bem explicitado lá, né? Está bem explicitado lá em Gênesis 9, ele falando sobre essa questão do sangue, e que é uma lei que persiste até aos dias de hoje, quando o primeiro concílio de Jerusalém, que está descrito lá em Atos, o Senhor vai falar sobre as leis que valem tanto para gentios quanto para judeus. Ele diz, olha, vocês que são gentios não precisam seguir todas as leis dos judeus, mas vocês não podem comer alimentos sacrificados a ídolos e nem carne com sangue. Vocês têm que derramar o sangue, e é por isso que a gente não come sangue, né? Não come, por exemplo, galinha molho pardo, não come. Mas assim, o Senhor, ele também ele estabelece aqui, nessa aliança com Noé, depois do dilúvio, a lei penal com relação ao homicídio. Porque antes do dilúvio, o ser humano matava, e aí tinha aquelas vinganças ali, e a violência foi se multiplicando e ficando impune. Desde Caim, o pecado de homicídio ficou impune. E ele estabelece então a pena de morte para o homicídio. Ele diz que o derramamento do sangue do homem será vingado
Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus, diferentemente dos animais. Aqui os animais podem ser abatidos para alimentação, mas o ser humano não pode ser assassinado, porque o ser humano é especial, ele foi feito à imagem de Deus. E aí ele cria uma obrigação social ali para Noé, que era o regente de toda a terra, de toda a humanidade naquele momento. A obrigação social é: todo ser humano que cometeu homicídio deve ser punido. E aí logo em seguida tem aquele fato em que o Cã, o filho mais novo de Noé, ele vendo que o seu pai estava nu dentro da sua tenda, por estar embriagado. Embriagou porque tinha produzido tinha vinho, produzido né? vinho. Foi o passo Noé foi o mentalmente, primeiro né? vinicultor da história. Ele plantou uma vinha e produziu vinho. E aí o Cã vai lá e vê o pai nu e tem pensamentos pecaminosos. Não se sabe qual pensamento, se ele estava só zoando o pai, se ele teve algum tipo de desejo pelo pai, não sei, se ele julgou o pai dele por estar nu, estar pecando por estar nu. A palavra fala, fez bêbado, saber, né? Que estava... O fato é que Cã cometeu um pecado e foi lá para os irmãos dele falar: olha, o nosso pai está nu. E aí, diferentemente dele, os irmãos Jafé e Sem pegam ali vestes, pegam ali um pano e vão de costas para não descobrir a nudez do pai e cobrem a nudez do pai dele. E isso é visto por Deus como algo positivo, porque é assim que Deus faz. Ele cobre a nossa nudez, nosso pecado. Ele não fica nos expondo o pecado em nossa face, como o Satanás faz. Ele nos convence do pecado para que nos arrependamos. Nos conduz a vida. E aí Cã, ele gerou ali uma descendência ímpia. E aí Noé, como profeta, na hora de fazer ali as bênçãos para os seus filhos, ele amaldiçoa o filho de Cã, que era o Canaã, e na pessoa dele, todos aqueles povos que viriam dele, que eram povos impiedosos, ímpios. E aí por quê? Porque da descendência de Cã veio os cananeus, os filisteus, os amorreus, os egípcios, os babilônios, os assírios, todos os povos inimigos do povo de Deus, e que faziam barbaridades mesmo. E é interessante que Moisés escreve aqui esse livro para o povo de Israel. O povo de Israel estava ali prestes a entrar na Terra Prometida e já sabe ali: olha, vocês estão sendo ali a mão de Deus no julgamento desses povos, que são maus desde as suas origens. Mas sobre Sem, Noé, ele profere uma bênção, né? Uma bênção de Deus ali, porque a partir de Sem é que viria Abraão, que viria o povo de Israel e que viria o Cristo. E para Jafé, a bênção é: habite Jafé nas tendas de Sem, já prefigurando aquilo que iria acontecer no futuro dos gentios, ou seja, aquele povo que não era o povo de Deus da linhagem ali, serem também alcançados, se tornarem povo de Deus, ou seja, habitarem ali na tenda de Sem. Né? Você vê que a Bíblia inteira ela é coerente. Desde lá do dilúvio, está previsto ali, antes mesmo do povo de Israel ter surgido, Deus já disse: olha, não vai ser só esse povo, eu vou alcançar também os gentios, né? Aqueles que não são ali do povo de Israel. E é o que aconteceu e que chegou até nós. Nós fomos alcançados por causa disso, ali na igreja primitiva. E aí o que acontece? Tem essas bênçãos ali, o capítulo 10, ele fala toda a linhagem, a descendência dos povos que foram se dividindo, e o capítulo 11 traz ali um episódio específico dentro dessa linhagem. Acho que é no capítulo 10. É no próprio capítulo 10 que fala isso? Acho que sim. Não, é capítulo 11, isso mesmo. 11 detalhe aí. 11 detalhe é um trecho ali da descendência dos filhos de Noé. Isso. Que foi na época ali do Nimrod, que foi aquele que Nimrod foi um descendente de Cã, muito poderoso, e um ditador, o primeiro ditador depois do dilúvio. E ele fundou ali a cidade de Babel, e posteriormente fundou a cidade de Nínive. E aí o que acontece? Nessa época, todos os seres humanos tinham a mesma linguagem e se reuniram ali na Mesopotâmia, na planície de Sineá, ou Siná, dependendo da tradução, e disseram: vamos construir uma torre que chegue até o céu, para que nosso nome se torne célebre e não sejamos espalhados por toda a terra.
Entende-se, portanto, como se fala ali no capítulo 10, que Nimrod foi que era poderoso e que fundou a cidade de Babel, entende-se que aquela rebelião da Torre de Babel, no capítulo 11, foi liderada por ele, provavelmente. O fato é que os seres humanos estavam todos juntos e eram poderosos e queriam fazer maldade. Veja, eles queriam que o nome do ser humano fosse célebre em vez do nome de Deus. Noé foi reconhecido por invocar o nome do Senhor. Certo? A linhagem que invocava o nome do Senhor começou ali em Enos, o terceiro depois, a partir de Adão. E eles assim, não, o nome poderoso é o nosso. Né? O ser humano já começou a se desviar de novo. E aquela maldade que veio antes do dilúvio, ela iria acontecer novamente. E é por isso que o Senhor fala, olha, o homem, todos os desígnios no coração do homem é mau, eu não vou mais destruí-lo com o dilúvio. E ele diz mais uma coisa, que ele desobedece o Senhor. Lembra que a ordem foi dada o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E os seres humanos aqui, no episódio de Babel, dizem, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Né? E aí o Senhor diz, olha, isso é só o começo, e não haverá restrição para tudo o que eles tentam fazer. Né? E aí ele vai lá e confunde a linguagem de toda a terra, por isso Babel significa confuso, também é a palavra que dá origem ao nome Babilônia, né? E aí vocês podem ver aí quem é a Babilônia lá em Apocalipse, certo? Olha aí a figura desde Babel. E uma coisa que é interessante a gente trazer aqui é o seguinte, como Deus ele às vezes ele faz até piada com o ser humano, mostrando a nossa pequenez. Eles queriam fazer uma torre que chegasse até os céus, né? E aí o relato bíblico diz assim, e o Senhor desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Ora, uma mega torre, um arranha-céu, e o Senhor teve que descer para ver de tão baixinho que era. Né? A Paula vai falar mais um pouco aí sobre a genealogia dos povos. Então, no capítulo 10 de Gênesis, a gente vai ver, ele descreve a descendência de Canaã e etc., e diz os povos a que deu origem, né? Gabriel até citou, né? Também fala um pouco dos descendentes de Jafé. E no capítulo 11 é que ele vai destrinchar a descendência de Sem. A gente viu no final da aula passada esse esqueminha de Gênesis. Esse esqueminha, pessoal, a gente fez a partir da leitura da Bíblia, ou seja, eu até desafio vocês a fazerem. É uma coisa que eu já tinha visto outras pessoas fazerem, vocês podem até encontrar feito na internet. Se quiser, depois tira uma foto aqui e posta no nosso canal do Telegram. Mas eu desafio todo mundo a fazer um exercício muito bom, porque muitas vezes a gente lê as genealogias que tem na palavra de Deus e fica assim, nossa, mas por quê? Que coisa chata. E teve aí Adão, com 130 anos, gerou a Sete, e viveu depois disso mais 800 anos, foram os anos de Adão, 930. Por que ele fica falando essas coisas? E, gente, assim, a experiência que a gente tem tido, né, nesse projeto de leitura e estudo da palavra de forma mais lenta, né, e aprofundando e buscando conhecer, mesmo que até de forma panorâmica, né? Não dá para aprofundar tanto quanto a gente queria. O quanto a gente fica surpreso como Deus preservou tantas informações. E quando a gente esmiuça isso aqui, a gente percebe como é que essas informações foram sendo preservadas ao longo das gerações. E como é impossível, né, que um livro que foi escrito por mais de 40 pessoas diferentes, né, cerca de 40 pessoas diferentes, ao longo de 1.500 anos, esses 66 livros contem exatamente a mesma história. E seja tão encaixado, assim, é de você ficar assim, encantado mesmo, assim, com o cuidado de Deus, de ter feito tudo isso e ainda de ter preservado essa palavra ao longo dos anos para nós, né? Sim, como chegou até nós isso? Assim, você consegue visualizar. Por que eu digo que vocês poderiam pegar Gênesis 5 e fazer essa mesma linha que a gente fez aqui? Porque aqui você percebe, né, a gente coloquei o ano 1, né, o ano 1 que foi quando foi criada a Terra, né? E no 6º dia Deus criou Adão, criou o homem. E aí toda a geração a partir de 7, né? Porque a gente está considerando aqui a descendência piedosa, né? De onde vai vir o Messias, né? De onde vai se cumprir aquela profecia de Gênesis 3:15. E que é a genealogia que está descrita, né?
na que Bíblia. é a genealogia que porque está descrita na Bíblia. As outras... se vocês repararem, o Senhor sempre vai esquecendo, assim, não é esquecendo, mas ele não fala as Ele idades, não fala as idades das genealogias das pessoas que não eram daquela linhagem de onde viria o Messias, né? Então ele vai falar da aqui ele linhagem de cita Adão a idade até... que foi que gerou, quantos anos viveu. E aqui você tem a noção. Lembra, na última aula a gente percebeu, por exemplo, que Noé, ele foi contemporâneo de Enos, que é o neto de Adão, e onde se começou a invocar o nome do Senhor. Ele foi contemporâneo de Enos, foi contemporâneo de Cainã, Maalalel, enfim. Aí a gente percebe que praticamente, até Noé, Adão morreu em 930. Então, Lameque, que é pai de Noé, ele conviveu com Adão durante esses anos aqui, de 874 a 930. Então, ele teve o relato da criação imediatamente, assim, ouviu da boca de Adão. Eu andava com Deus no jardim. Né? Imagina isso, como era. E Lameque passou esse relato para Noé. Então, tipo assim, daqui para cá já... Né? Os Lameque filhos de viveu Noé com Adão. também foram contemporâneos do avô. Exatamente. Né? Então, quando você vai ver a linhagem de Sem, que vai chegar ali no capítulo 11, né? Que vai até Abraão, mais uma vez Deus pega ali a linhagem de onde viria o Messias e destrincha, né? Você vê que Sem conviveu com o avô que conviveu com Adão. Ou seja, de Adão até o filho de Noé, você tem o relato passando 2 vezes só, né? Pois é. E a gente mostrou na última aula como no ano do dilúvio foi a morte de Metusalém, ou seja, todos os ascendentes de Noé morreram até o ano do dilúvio, nenhum estava mais vivo, né? Quando ocorreu o dilúvio na Terra. Aí aqui em Gênesis 11, ele começa a fazer a genealogia a partir de Noé, né? No ano de 1656, como a gente viu, aconteceu o dilúvio, Noé tinha 600 anos, e a Bíblia fala que ele viveu 950 anos. 2 anos após o dilúvio, Sem estava com 100 anos, ele viveu por 600 anos, e gerou Arfaxade. E aí daí vem toda a linhagem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, que é o pai de Abraão, Naor e Arã também. A gente entende que Abraão nasceu nesse ano, a gente não sabe os anos que nasceram Naor, eu não achei, depois eu posso até pesquisar. E aí a Gênesis 11 vem até aqui, a gente andou mais um pouquinho para mostrar para vocês, Abraão tinha idade de 100 anos quando gerou Isaac, né? Isaac tinha 60 anos, né? Quando gerou Jacó. Daqui você percebe que enquanto Abraão viveu, ele conviveu com Peleg, Reu, Serug, Naor, né? E conviveu também com... Na verdade, Abraão conviveu com o próprio Noé. Noé morreu aqui, em 2006, no ano 2006. Porque ele viveu 950 anos. Então, se Noé no dilúvio tinha 600, ele viveu mais 350 anos até aqui. Mas Abraão nasceu aqui. Então, Abraão pegou o relato do dilúvio direto de Noé. Né? Impressionante. E a gente percebe aqui a queda do número de anos de vida. Né? Antes de Noé, as pessoas costumavam viver na faixa de 900 anos. Depois, essas pessoas viveram menos. Eu não coloquei aqui. Foi 600, foi para 400, 600, tal. 400. Até chegar em Abraão. Abraão viveu 175. Isaac 180, né? Isaac 180, exatamente. Aí a idade do homem foi caindo, né? E uma das explicações, que a gente até mencionou na live de dúvidas na quinta-feira, que você fez com o pastor Wellington, uma das explicações, além de ser do pecado, né, degenerou, a questão da mudança do ambiente, né? O ecossistema da Terra, né? Ter sido alterado com o dilúvio, porque vocês lembram que no segundo dia o Senhor fez o firmamento, separando águas de cima e de baixo. E águas de baixo. E no dilúvio, as águas do abismo, que ficavam embaixo ali da terra e no mar, elas foram para cima, e as águas que estavam em cima caíram também. Ou seja, uma mudança no essa história de né? uma massa de vapor que mantinha a temperatura, que não permitia os ventos, a radiação, essa massa de vapor acabou. Então, provavelmente, isso aí também interferiu aí na longevidade das pessoas. Né? E aí, nesse ponto, a gente até recomenda mais uma vez, né, o DVD, quem puder acessar, assistir, o DVD do Adalto Lourenço sobre o dilúvio de Gênesis, ele faz essa explicação. Inclusive, ele
faz um desenho, né, e mostra assim, se isso aqui fosse bactérias, como é que você interpreta? E apresenta para um biólogo, e ele interpreta como, isso aqui ocorreu, então, uma mudança no sistema, e aí a vida acabou não tendo condições tão propícias isso mostra, e tal. assim, a misericórdia de Deus, porque todos eles morreram, todas as pessoas morreram, ou seja, o que Deus prometeu para Adão por conta do pecado, aconteceu. O próprio Adão morreu. Mas ele foi longânimo, ele deixou. Ele tardou um pouco ali a ira dele. Outra coisa que é bem interessante, Isaac não pegou Noé, né, por alguns anos. Porém, Sem, né, que é o filho, que é a descendência semita, né, a descendência piedosa, ele tanto Isaac quanto Jacó conviveram com Sem. A gente não sabe se na questão sim, foram contemporâneos. Da localização, né? Eles estiveram juntos, mas que eles foram contemporâneos, eles foram. Então, se de alguma forma o relato da criação, do dilúvio, tivesse sido passado erroneamente, né? Alguém não tivesse sido fidedigno, essas pessoas poderiam desmentir, porque elas viram os fatos. E elas não desmentiram. Então, assim, isso para mim é algo que reforça de forma assim objetiva, clara, de que a Bíblia é fidedigna, além da fé do Espírito Santo. E ainda mostra com tantos detalhes, né? Que pelo fato de até Moisés, que foi quem escreveu o Gênesis, poder escrever, teoricamente, esse relato teria passado desde a criação por 7 pessoas somente. A gente vai mostrar isso nas próximas genealogias, né? Então, essas genealogias servem para isso, para a gente poder fazer esse exercício e perceber como esses relatos, desde a criação e do dilúvio, chegaram até nós, como para mostrar como Deus preserva, né, o seu remanescente, como ele cumpre a sua aliança e a sua promessa, né, dessa linhagem de Adão até vir o segundo Adão, que é Cristo. É isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado nossa aula. Nós entraremos na próxima aí na história de Abraão e dos patriarcas. Em Gênesis 12. Mas queremos lembrar que no link que consta no nosso perfil do Instagram, temos ali um formulário de dúvidas que podem ser encaminhadas até a terça, no mais tardar a quarta-feira, para que na quinta seja respondida ali na live, às 8 da noite, no Instagram. Certo, e eu quero encorajar as pessoas que porventura estejam atrasadas, que não desanimem, saibam que a leitura é paulatina, de repente você pode assistir 15 minutos da aula no dia, né, já que a leitura é curtinha, aproveita e assiste 15 minutos, 20 minutos da aula, se está com as aulas atrasadas, saiba que no domingo tem o dia livre para a leitura, para tentar colocar em dia, né, não desanimem, é encantador mergulhar, né, na palavra de Deus, é muito edificante mesmo. A gente tem sido muito abençoado e eu gostaria que todos vocês fossem da mesma forma como a gente tem sido, né, conduzindo esse projeto. É isso. Muito obrigado. Até quinta-feira na nossa live. Deus abençoe.